Bom, pessoal, voltando aqui então para a gente finalizar a nossa sequência de vídeos de hoje, vamos entender aqui como funciona o balanceamento das equações químicas. Para isso, eu vou colocar uma reação genérica aqui, tá? Quer dizer, não vou colocar uma reação que seja com elementos que existam. Vou supor uma reação química, tá? Então, vamos supor aqui a molécula X2 adicionada à molécula Y2 vão formar a molécula XY3. Bom, para que eu faço o balanceamento? Para que servem aqueles coeficientes numéricos, aqueles números que ficam em frente às moléculas? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vou desenhar, tá? Vamos fazer através de desenhos. Então, o X eu vou representar como bolinhas vermelhas. Então, a molécula X2 vai ser duas bolinhas vermelhas. O Y2, o Y, o elemento Y, nesse caso aqui eu vou dizer que ele é bolinha azul. Então, a molécula é essa daqui. E aqui o elemento não mudou, né? Eu tenho o elemento X e o elemento Y. Então, a bolinha vai ser representada do mesmo jeito. Nessa molécula, a gente tem uma bolinha vermelha, um X, e 3 Y. Então, os 3 Y. Agora, para que serve balancear equações? De acordo com a lei de Lavoisier, a gente viu que nada se perde numa reação química, se ela estiver em um sistema fechado, né? Quer dizer, tudo que eu tenho nos meus reagentes, eu tenho também que ter nos meus produtos. Porém, se você observar, nós temos aqui duas bolinhas vermelhas deste lado, só que deste lado nós temos apenas uma. Nós temos aqui duas bolinhas azuis, porém deste lado nós temos 3. Quer dizer, nem as bolinhas vermelhas, nem as bolinhas azuis estão com a mesma quantidade no antes e depois, nos reagentes e nos produtos. Significa que essa reação ela não está seguindo a lei de Lavoisier. Então, a gente vai ter que organizar de forma que isso fique coerente, isso fique correto. Então, o que eu vou fazer? Bom, nós sabemos que os reagentes e os produtos não vão mudar. Então, nós temos como reagente as moléculas X2 e Y2, é só o que eu posso ter aqui. E nós temos como reagente a molécula XY3, é só o que eu posso ter aqui, eu não posso mudar a molécula, tá? Então, olha, eu tenho dois átomos vermelhos deste lado, 2 átomos de X, então eu tenho que ter 2 desse lado também. Mas como eu só tenho um, o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais uma molécula dessa e vou desenhar ela aqui, porque aí eu fico com os 2 átomos que eu precisava vermelho. Só que eu não posso esquecer que tem que ser a molécula toda. Então, eu estou pegando mais uma molécula aqui, idêntica a essa. Quando eu faço isso, o que acontece? Olha, eu tenho 2 átomos vermelhos aqui e agora eu também tenho os meus 2 átomos vermelhos do lado de cá. Quer dizer, o meu átomo X, ele já está balanceado. Ele está balanceado, já está equilibrado, já está igual dos dois lados. Porém, agora, o que a gente observa? Nós temos 2 átomos azuis aqui. Desse lado, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu preciso igualar. Como do lado direito tem mais, eu vou vir para o lado esquerdo e eu vou ver o que eu consigo fazer aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar mais uma molécula de Y2, porque daí já aumenta 2 átomos do elemento Y. Porém, agora eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu preciso de 6, porque desse lado eu tenho 6. Então, eu vou pegar mais uma molécula dessa. 1, 2. Então, agora, se você conferir, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E da vermelha nós temos 1, 2 e 1, 2. Então, tudo está correto. Agora está seguindo a lei de Lavoisier.
E agora, vamos aos coeficientes. Quantas moléculas de X2 eu utilizei? Eu utilizei uma única molécula. Então, o coeficiente de X2 vai ser o número 1. Quantas moléculas de Y2 eu utilizei? Então, o coeficiente vai ser 3. E quantas moléculas foram formadas aqui? 2. Então, o coeficiente aqui vai ser 2. Portanto, os coeficientes do balanceamento dessa equação são 1, 3, 2. Estes são os coeficientes da nossa reação química. Uma molécula de X2 reage com 3 moléculas de Y2, formando 2 de XY3. Mas e se já estivesse tudo certo? Por exemplo, e se eu tivesse juntado esta molécula, seja do que for, esta molécula, seja qual for, e tivesse já obtido isso aqui? Maravilha! Significa que os coeficientes são o número 1. E o número 1, numa reação química, a gente não precisa colocar. Porém, os coeficientes existem e são o número 1. Tudo bem? E aí, sem grilo, sem erro. Mas eu não quero ficar fazendo esses desenhinhos. Maravilha, então eu vou te mostrar como fazer sem ficar desenhando. Então vamos lá, coloquei aqui essa reação química formando cloreto de potássio sólido. Para formar essa reação, a gente tem aqui o potássio sólido se unindo ao cloro gasoso, ao gás cloro, formando aí o cloreto de potássio. Primeira coisa que eu vou fazer é olhar se essa reação química já está balanceada. Então eu vou olhar os elementos que estão aparecendo nela. Tenho aqui o Potássio e tem o cloro. Quantos átomos de potássio eu tenho desse lado? Deste lado da reação? Somente um, porque não tem nenhum número aqui embaixo, significa que é o número 1. Então, eu tenho um potássio. E do lado de cá, quantos eu tenho? Como não tem número nenhum, aqui na frente, significa que é 1 também. Agora, e o cloro? Quantos de cloro eu tenho desse lado? Olha, esse número me diz que eu tenho 2 átomos de cloro nessa molécula, então eu tenho 2. Mas e aqui? Como não tem número nenhum, novamente é porque é 1. Então, olha só, o potássio ele está balanceado, mas o cloro não está não. Então, vou ter que balancear. Como que a gente vai fazer? O balanceamento. Tem um método que se chama método da tentativa. Por quê? Porque você vai fazer por tentativa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar a molécula que tiver a maior quantidade de átomos. Como, Rafaela? Bom, quantos átomos eu tenho aqui? Eu só tenho um átomo de potássio nesta molécula. Nesta molécula, quantos átomos eu tenho? Eu tenho 2 átomos. E nesta molécula, quantos átomos eu tenho? Eu tenho 2 átomos, um átomo de potássio e um átomo de cloro. É muito importante você conseguir entender isso daqui, hein? Então tá. Então nós sabemos que nós temos aqui um átomo nessa molécula, um átomo, 2 nessa e 2 nessa. Eu tenho que pegar a molécula que tem a maior quantidade de átomos. Como aqui a gente tem um empate, vamos dar prioridade para essa daqui que já tem 2 átomos de um único elemento, tá? Então, todas as vezes que houver um empate, você vai escolher aquela molécula onde já tem mais de um átomo de um único elemento. E aí, na frente dela, você vai colocar o número 1. Nós vamos começar a partir dela. Tá? Então, retomando, você vai ver qual é a molécula que tem a maior quantidade de átomos, e aí você vai iniciar o balanceamento a partir dele. Então, aqui eu tenho uma molécula com 2 átomos de cloro. Então, no total, aqui, eu tenho, no total, 2 átomos de cloro. Do lado de cá, eu tenho que ter 2 também. Porém, o que acontece? Nesta molécula, eu só tenho um átomo de cloro. E eu não quero 1, eu quero 2. Mas, você concorda se eu juntar aqui mais uma molécula dessa, eu vou ficar com 2 átomos de cloro? Eu vou ficar com esse e com esse? Eu vou ficar com 2? Eu concordo. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de colocar esse mais outra molécula, eu vou dizer que eu tenho 2 moléculas dessa. Porque daí eu dobro tudo que eu tenho nessa molécula de cloreto de potássio.
tá? Então, aqui, se eu tinha um átomo, como eu tenho duas moléculas dessa, eu tenho 2 átomos de cloro. Então, agora eu tenho os 2 átomos de cloro que eu precisava. Beleza, só que esse 2, ele serve para o cloro e ele também serve para o potássio, porque eu estou dizendo que são 2 moléculas. Então, eu tenho também 2 átomos de potássio. Se eu tenho 2 átomos de potássio do lado de cá, eu preciso ter 2 do lado de cá também. Porém, aqui eu só tenho um átomo. Então, se eu colocar o número 2 aqui, dobrando esta quantidade, eu já equilibro com a quantidade de potássios que eu tinha lá do outro lado. E aí, os coeficientes seriam 2, 1, 2. Estes seriam os coeficientes de balanceamento dessa molécula. Fazendo através de desenho, então eu tinha aqui o potássio e eu tinha aqui o gás cloro, se juntando e liberando o cloreto de potássio. Bom, repetindo aqui então, como aqui eu tenho 2 átomos de cloro, eu tenho 2 bolinhas azuis, do lado de cá tem que ter 2 também. Só que eu já tenho uma, mas eu só tenho uma, então eu vou buscar outra molécula dessa para igualar. Acontece que a molécula tem que ser idêntica, então eu tenho que trazer o potássio aqui também, a bolinha branca. Agora eu fiquei com 2 bolinhas brancas aqui, então eu tenho que ter 2 aqui também. Só que eu só tenho uma, então eu vou buscar mais uma dessa daqui e vou ficar com as 2. Então olha quantas eu usei aqui de potássio. De potássio eu usei 2. Quantas moléculas ó, que eu usei? 1, 2, estão separadas. Quantas moléculas de cloro eu usei? 1. E quantas moléculas foram formadas? 2. Então, aqui os nossos coeficientes, certo? Agora eu vou resolver um exercício com vocês. Então, considerando-se a equação química não balanceada, então a gente tem aqui o magnésio junto com ácido clorídrico, formando o cloreto de magnésio mais o gás hidrogênio, e admitindo-se num balanceamento o coeficiente 6 para cada produto, então aqui e aqui os coeficientes numéricos serão 6. Eu quero saber o coeficiente de cada reagente será respectivamente. Eu quero saber os números que vêm aqui na frente, aqui e aqui. Então, vou reescrever essa equação. Então, aqui eu reescrevi a equação de acordo com o que está falando no exercício. Bom, eu vou começar aqui, então, do lado direito para o esquerdo, porque aqui eu já tenho os coeficientes, eu já sei a quantidade de moléculas de cada uma dessas substâncias que vai ser formada. Então, eu vou começar aqui, observando o que eu tenho do lado direito. Então, olha, do lado direito, o que eu estou enxergando quando eu olho para cá? Se eu esquecer que existe esse 6 e olhar só para a molécula, o que eu tenho nessa molécula? Eu tenho um átomo de magnésio e 2 átomos de cloro. Só que eu tenho 6 moléculas dessa. Então, eu tenho... E aí, eu tenho, então... 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas. É isso que está dizendo aqui, ó. Então, quantos átomos de magnésio eu tenho? Um dessa, junto com 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 dessa. Eu tenho, ao todo, 6 átomos de magnésio. Isso do lado direito. E quantos de cloro? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, eu tenho 12 átomos de cloro. Só que eu tenho tudo isso, tá? Que seria a mesma coisa que multiplicar 6 vezes 1, 6. Então, 6 átomos de magnésio. 6 vezes 2, 12. Então, 12 átomos de cloro. E aqui, quantos átomos de hidrogênio eu tenho? 6 vezes 2, 12. Então, eu tenho 12 átomos de hidrogênio. Agora, eu tenho que ter tudo isso do lado de cá também. Bom, como eu tenho 12 átomos de cloro, eu vou começar aqui pelo cloro, tá? É indiferente, poderia começar pelo magnésio, mas eu vou começar aqui com a molécula do ácido clorídrico. Como eu tenho 12 átomos de cloro, eu preciso ter 12 aqui também, porque o cloro só aparece neste lugar aqui. Porém, se você observar, nesta molécula só tem um átomo de cloro. Significa que para eu somar 12 átomos, eu vou precisar pegar 12 moléculas desta. Então, o meu coeficiente vai ter que ser 12. Agora, vamos confirmar com o hidrogênio. Se eu tenho 12 moléculas e em cada molécula tem um hidrogênio e um cloro, eu vou ter ao todo 12 hidrogênios e 12 cloros. São 12 hidrogênios que eu tenho aqui?
São, ó, 12 hidrogênios. Então, aqui já está correto. Agora, magnésio. Por este lado, nós temos 6 átomos de magnésio. Então, do lado de cá, eu tenho que ter 6 também. Como aqui eu só tenho 1, eu vou precisar pegar mais 5 desses. Quer dizer, esse junto com mais 5, totalizando 6 deste daqui. E aí, já está feito o balanceamento. Os coeficientes são 6 para 12, para 6, para 6. A pergunta é: o coeficiente de cada reagente será... respectivamente, quer dizer, na ordem, aparece primeiro do magnésio, 6, depois o ácido clorídrico, 12. Então, qual é a resposta que dá 6 e 12? A alternativa C, ela é a resposta correta. Agora, vocês vão fazer os exercícios do currículo. Qualquer dúvida, dá uma pausadinha aí ou na hora de fazer o exercício e me chama lá no WhatsApp. Tudo bem, pessoal? Então, é isso. Um beijo. Bom serviço para vocês e um bom início de segundo bimestre. Não se esqueçam, pessoal, que o conhecimento está aqui, está nas suas mãos. Beijo.